Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rafael Oliveira, sexo masculino, 41 anos, branco, cabelo e olhos claros, estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e uma camiseta preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para anotações. No nosso encontro de hoje, falaremos a respeito das principais características da Amazônia colonial e vamos analisar que a partir das expedições espanholas, com destaque para a expedição de Francisco Orellana, a Amazônia passou a contar com a presença europeia de colonizadores e invasores, que tinham na região a fonte das chamadas drogas do sertão. Para ter acesso a essa riqueza, fez-se necessária a utilização de mão de obra indígena, que poderia ser obtida através de descimentos, resgates e guerras justas, devido ao fato de que os nativos eram os únicos que conheciam o território e, portanto, os únicos capazes de levar os colonizadores ao sertão para a obtenção das riquezas da floresta. Tá preparado para o nosso encontro de hoje? Então senta que lá vem história e vamos matar a primeira questão, que é uma questão da UEA do ano de 2024, que saiu do forno quentinha para a gente resolver. Simbora! Em 1690, os portugueses instalaram um pequeno posto avançado perto de onde hoje se localiza Manaus, na boca do Rio Negro. A coroa, nas mãos da Espanha, estabeleceu uma administração à parte no norte da colônia, criando o estado do Maranhão e Grão-Pará. Vamos resolver a parada? A pergunta diz assim para mim, ó. Na região norte do Brasil colonial, citada no É Certo, vamos nós. Importante comentar com você que ele me deu de referência o ano de 1690. Correto? Então observe você que em 1690 tinha acabado de ser concluída a União Ibérica, que vai de 1580 a 1640, e que neste intervalo os portugueses se aproveitaram da União Ibérica para ultrapassar o limite de Tordesilhas e colonizar um território que originalmente pertencia à Espanha. E aí, ele me pergunta, né? O que está rolando por aqui a partir de 1690? Para responder essa pergunta, eu vou te dizer o seguinte: não esqueça que no contexto que nós estamos analisando, vigora a primeira fase do capitalismo, que é o mercantilismo, capitalismo comercial ou capitalismo mercantil, como você prefira chamar. E neste cenário, procura-se acumular metais preciosos a partir do comércio de produtos exóticos. E o enunciado da questão, a introdução que nós fizemos da nossa aula de hoje, fala a respeito das riquezas fabulosas da floresta, que seriam exatamente as drogas do sertão. Dito isso, você vai ver que vai ficar super, hiper, mega, ultra power fácil a gente matar a parada. Quer ver? Bota as alternativas aí para mim. Letra A. Na exploração dos produtos da floresta, chamados de drogas do sertão? Yes, of course! É a resposta da nossa questão. O que motiva os portugueses a iniciarem o processo de colonização da Amazônia é exatamente a exploração dos produtos exóticos da floresta, as drogas do sertão, que poderiam ser comercializadas a altos preços no mercado europeu. Portanto, a resposta da nossa primeira é a letra A. Parece que o nosso parceiro Gui está a fim de fazer uma pergunta, né não, meu parceiro? Manda aí, irmãozinho! Professor, por que não pode ser a letra E? Então vamos ver a letra E. Bota aí para mim a letra E. A letra E diz o seguinte: no desenvolvimento da monocultura da cana-de-açúcar. Ei, Gui, tiro na testa, irmão. Não esqueça que a produção de açúcar acontece no Nordeste do Brasil e não na Amazônia colonial. Por isso que não pode ser a letra E.
Sacou, meu parça? Tamo junto, hein? Valeu pela interação. Vamos resolver a nossa segunda questão da aula de hoje. É uma questão da OEA do ano de 2023, também quentinha, acabando de sair do forno, e ela me diz o seguinte no comando. Longe do centro principal da vida da colônia, o norte do Brasil viveu uma existência muito diversa do Nordeste. No seu conjunto, a produção do Norte baseou-se nos produtos da floresta, as chamadas drogas do sertão. A grande presença de indígenas fez do Norte um dos principais campos de atividade missionária das ordens religiosas, como os jesuítas à frente. A partir do contexto citado pelo Excerto, a região Norte foi marcada. Vamos analisar as alternativas. Diz assim a letra A. Pela rápida integração econômica com o mercado europeu, que ocorreu desde o primeiro século da exploração portuguesa. Resposta errada. Infelizmente para nós, quem estava bastante conectado com o mercado europeu era o Nordeste açucareiro, porque esse era o produto principal utilizado para exportação nesse contexto. Portanto, a letra A vai embora. Diz assim a letra B. Pela produção das drogas do sertão. Até aí tá beleza mais ou menos, porque drogas do sertão não se produz, se extrai. Mas vamos lá. Sobretudo o látex e o cacau. Para tudo, meu parceiro! Quem te falou que látex é drogas do sertão? Sai daí, doido! Manda embora a letra B. Diz assim a letra C, ó. Pela predominância da escravidão africana. Não viaja, caboquinho! Lembra do seguinte, a presença africana na Amazônia é reduzida se comparada às demais regiões do Brasil. Por quê? A riqueza que chamava a atenção dos colonizadores aqui eram as drogas do sertão. E eu te pergunto, o que é sertão, parceiro? Lembra lá da musiquinha? Eu e Deus no sertão. Sertão é interior. E eu pergunto para você, o africano conhece o interior da floresta? Claro que não, irmão. Então, na Amazônia, predomina a utilização de mão de obra indígena. Portanto, a letra C, ó, Nike, Negatoff. Vamos ver a letra D. Diz assim, ó. Decisiva mestiçagem e influência cultural dos indígenas, já que havia poucas mulheres brancas e foi desenvolvida uma língua geral. Achei a resposta da questão. Sempre que acontece um encontro entre povos diferentes, rola o que a gente chama de troca cultural. Portanto, vai rolar sim essa mestiçagem, inclusive bastante incentivado pelo Marquês de Pombal no século XVIII. O lance das poucas mulheres brancas é meio óbvio, né? Nós temos uma pouca presença branca na nossa região nesse contexto, mulheres que dirá. E óbvio, essa língua geral tem como intuito facilitar a comunicação entre os colonizadores e os colonizados. Portanto, como você pode observar na nossa tela e na nossa imagem, a resposta da nossa questão 2 é a letra D de dado. Fez sentido para você? Fala aí, meu parceiro Léo, quer fazer uma pergunta, né, irmãozinho? Manda aí pro tio Rafa. Professor, por que não predominou a escravidão africana na Amazônia, como aconteceu no Nordeste do Brasil? Aí, garoto, ei, o Léo não tava prestando atenção na aula, eu falei essa parada ainda agorinha para ele. Veja bem, no Nordeste açucareiro, nós temos uma necessidade gigantesca pela mão de obra africana, pelo fato de que lá nós temos literalmente a produção de um gênero, que é o açúcar, que será exportado para a Europa e produzido no padrão plantation. Na Amazônia, nós temos a questão do extrativismo, extrativismo das drogas do sertão. E por isso eu preciso de uma mão de obra que conheça o território, que saiba como chegar ao interior do território. Portanto, a mão de obra africana extremamente cara não nos seria tão útil, o custo-benefício não valeria a pena como valia no Nordeste. Por isso que a presença africana na Amazônia colonial é reduzida se comparada aos demais territórios brasileiros. Sacou, né, meu irmãozinho? Nossa questão de número 3 diz assim:
Tendo saído de Quito em 1541, Francisco de Orellana e seus companheiros foram avisados de que, águas abaixo, no Grande Rio, se achavam as Amazonas. Foi aparentemente depois de atravessar a Foz do Madeira que deram em cheio com a boa terra e senhorio das Amazonas, assim chamada pelo cronista da viagem, o dominicano Frei Gaspar de Carvajal. Essa bondade da terra não impediu que uma tremenda refrega saudasse ali aos homens de Orellana. A fúria com que se viram acometidos explica o frade de algumas mulheres a pelejar diante de todos os índios como se foram seus capitães. Ao descrever aquelas mulheres, diz o dominicano que eram membrudas, de grande estatura e brancas, andavam nuas com as vergonhas tapadas. Assim diz o autor do texto, Sérgio Buarque de Holanda. E com base na análise do excerto, ele diz assim, a expedição comandada por Francisco Orellana alcançou a foz do rio Amazonas. Na descrição da viagem feita pelo frade Gaspar de Carvajal, percebe-se, vamos lá para o contexto para a gente resolver a questão. Lembre-se que no comando da questão ele falou dos anos 1500 portanto ele falou do século XVI. E aí vai uma dica importante do tio Rafa para você. Lembre-se que quando se fala de expedições europeias em direção à Amazônia, nós temos dois tipos de expedições. As expedições do século XVI, que são as expedições espanholas, caracterizadas por serem expedições de reconhecimento, que vieram para a Amazônia em busca do Eldorado e País das Canelas, devido ao contexto mercantilista, e as expedições do século XVII, que se caracterizam por serem expedições de colonização empreendidas pelos portugueses na Amazônia. Se o comando da questão me falou do ano 1500 ele está falando do século XVI. Portanto, ele se refere às expedições espanholas. E como é que a gente sabe de tudo que aconteceu, professor, na Amazônia desse contexto? Simples, meu parceiro, a presença dos cronistas, que é outra característica marcante desse tipo de expedição. Na questão que a gente está fazendo, ele menciona, por exemplo, um dos mais famosos, Frei Gaspar de Carvajal. Sabendo disso, vamos nós. A expedição comandada por Francisco Orellana alcançou a foz do rio Amazonas. Na descrição da viagem feita pelo frade Gaspar de Carvajal, percebe-se. Letra A. Uma conquista das tribos da floresta pelos guerreiros espanhóis. Ele nem falou disso no texto, e os espanhóis sequer desceram das embarcações para terem contato aí com as guerreiras amazonas. Portanto, a letra A, nopes. Letra B, uma rejeição dos mitos das sociedades indígenas do Novo Mundo, considerados pelos conquistadores meras superstições. Ora, quem fez a descrição das Amazonas foi o próprio Frei Gaspar de Carvajal. Como é que ele vai negar essa questão mitológica? Então, nada a ver a letra B. Nossa letra C diz o seguinte: uma propagação de imagens extraordinárias da floresta, fato que ampliava a expectativa europeia de encontrar riquezas fabulosas na região. E é isso! Observe que o Frei Gaspar de Carvajal narra uma visão maravilhosa, mitológica, lendária das possibilidades encontradas nessa expedição, que se caracteriza por ser uma expedição de reconhecimento. Claro que ele não fala de riquezas, mas ele cita as guerreiras amazonas. E se tem guerreiras, elas devem estar protegendo algo de valor, não é não? Portanto, a resposta da nossa questão é a letra C. Fala, Gui, manda aí, meu parceiro, o que tu quer me perguntar, irmão? Professor, por que os cronistas desse período geralmente são clérigos? Cara, que pergunta mara, hein? Vamos lá. Lembra que nesse cenário, a galera em geral não sabe ler nem escrever, e esse privilégio geralmente está concentrado nas mãos da igreja. Por esse motivo, geralmente, os cronistas das expedições são clérigos, membros da Igreja Católica. Na nossa aula de hoje, falamos a respeito das principais características da Amazônia colonial, conteúdo extremamente importante para a prova da Universidade do Estado do Amazonas. Não se esqueça, baixe o nosso aplicativo e acompanhe o Preveste em todas as nossas redes sociais. Forte abraço, rapaziada!